Nós encontramos em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6, o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos quantos o buscam. Meu irmão, minha irmã, todos nós, seres humanos, sentimos um anseio dentro de nós para conquistar as alturas, para explorar o desconhecido. Parecemos incuravelmente curiosos. Os picos espirituais nos atraem. Os altíssimos locais que escondem os mistérios de Deus tendem a nos fascinar. As alturas das grandes experiências espirituais nos chamam, ecoam como um apelo intrépido dentro de cada um de nós. Mas aqui, no mundo de verdade, a vida espiritual pode parecer muito distante de nós. O próprio Deus pode parecer inacessível. Em nossos estreitos caminhos, somos muito propensos a duvidar. Será que posso vencer as dificuldades, as barreiras? Muitas pessoas são atraídas para a vida espiritual, mas sentem que a escalada é muito alta. Isso porque os cristãos vitoriosos podem intimidar um pouco. Ao ler os testemunhos de gloriosas experiências daqueles que atingiram o topo, às vezes ficamos assustados. Presumimos que tais coisas estejam fora do nosso alcance. Podemos olhar com admiração para aqueles que conquistaram as alturas, mas muitos de nós estamos inclinados a pensar que os grandes sucessos espirituais pertencem apenas a uns poucos escolhidos. Em Hebreus capítulo 11, nós encontramos uma vasta lista de heróis bíblicos, ou seja, pessoas que deixaram tudo pela terra prometida, pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, pessoas que conquistaram exércitos poderosos e aceitaram o martírio, e fizeram isso tudo pela fé. Todos os seus grandes feitos aconteceram pela fé. É exatamente assim que as coisas acontecem na vida cristã. A fé é o combustível que impulsiona a nossa essência espiritual. Os escritos do Novo Testamento são muito claros a respeito desse tema. Eles nos dizem que nós somos salvos pela fé, que nós somos perdoados pela fé, que nós somos justificados e santificados pela fé, que nós somos entusiasmados e motivados pela fé. Eles nos dizem também que Cristo habita em nosso coração pela fé, que venceremos o mundo pela fé, que caminharemos no Espírito pela fé. Pois é, tudo acontece pela fé. Portanto, é verdade, a fé é a chave para o sucesso na escalada da montanha espiritual. Porém, não é verdade que a fé seja um dom apenas para uns poucos escolhidos. A fé não é algo que somente uma elite espiritual pode obter. Não. E eu gostaria aqui de esclarecer alguns conceitos errados que muitas pessoas têm a respeito da fé. E analisar juntamente com você, meu querido irmão, minha querida irmã, como a fé funciona de fato. Vamos descobrir que a fé é uma reação muito natural e que o progresso na vida espiritual também é um processo natural. Faremos isso examinando o modo como se escala as montanhas de verdade. Bem, o primeiro conceito errado que as pessoas têm é de que a fé é um empreendimento muito superficial, como um salto em pleno ar. Pensam que precisam fechar os olhos ao que se vê para tornar o que não se vê mais real. Ou imaginam que a fé seja uma desesperada tentativa para realizar o improvável. Mas ouça, meu querido e amado irmão, um alpinista, quando pretende escalar uma montanha,
Ele não faz isso saltando, não. Muito pelo contrário, ele dá passos muito bem cuidadosos. Os seus olhos ficam bem abertos. Ele se concentra em cada borda e em cada fenda da montanha. Pois é, meu querido irmão, a fé funciona do mesmo modo. Em primeiro lugar, há uma forma correta de olhar, de se concentrar na coisa certa e então dar os passos apropriados. A fé não é uma conquista vaga e mística, mas é tão somente olhar. Sim, olhar. A Bíblia nos orienta a olhar para Jesus. Logo após o capítulo 11 de Hebreus, o famoso capítulo da escala dos heróis da fé, vem a descrição de como disputarmos uma trajetória cristã vitoriosa, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso está em Hebreus capítulo 12, logo no versículo 2. Mas você pergunta, como conseguiremos isso? Olhando Jesus e nos concentrando nele. Colossenses 3, versículo 1, Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Em 2 Coríntios 3, 18, lemos: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Pois é, somos transformados quando contemplamos a Cristo e nos concentramos nele. Essa é a essência da fé, olhar para Jesus. É simples assim. Muitas pessoas pensam que precisam gerar fé suficiente para fazer a vida cristã funcionar. A essência da fé é não olhar para nós mesmos, mas para Cristo. Sabe, nós não temos que ter fé na fé, temos que ter fé em Cristo, que é verdadeiro, que é fiel. A fé, na verdade, é o resultado natural da concentração em nosso Senhor Jesus Cristo, que é de fato confiável. Ela não tem que ser gerada artificialmente, não. Vamos voltar agora para a montanha? O alpinista, ele sobe uma rocha prendendo a corda de modo firme aos ganchos e movimentando-se em direção a eles, sempre em direção a eles. Ele tem que se prender à montanha. Na verdade, ele está usando a força da própria montanha para que ele possa escalá-la. É assim, ele está dependendo desse pico imóvel para apoiar o seu peso. A montanha serve de suporte para o seu avanço. Não existe a possibilidade de o alpinista derrubar a montanha. Ele confia que o pico permanecerá firme até ele alcançar o topo mais alto. Sabe? É exatamente assim que a fé nos ajuda a subir também, meu irmão. Ela nos prende firmes à rocha, ou seja, a Deus. E se estivermos presos, agarrados, firmados, sua força é transferida para nós. Sua confiabilidade nos dá a alavanca para progredir. O alpinista também é cuidadoso ao pregar os ganchos em intervalos regulares para que a corda fique firmemente presa à montanha. Ela não pode ficar vacilando. Aqui novamente está outra lição. Nós precisamos nos prender firmemente a Deus a intervalos regulares. Mas como? Passando tempo concentrados nele, olhando para ele. Precisamos de horários regulares para meditarmos na sua santa palavra e sobre o caráter de Cristo. Nós precisamos absorver a vida do Espírito através da sua palavra, que é o Espírito, que é Espírito e vida, conforme nosso Senhor Jesus Cristo falou. Precisamos abrir o coração a Cristo em oração. Esse tipo de olhar cria a fé. Você quer mais fé, meu irmão? Então olhe mais para Cristo. Não há substituto para esse olhar devocional que nos prende à montanha. Quando nós desprezamos esse apego vital, estamos propensos a cairmos e podemos nos ferir seriamente. Mas isso não significa que a montanha nos abandonará. Não.
Deus nos segura através da medida de fé que nós temos nele. Quando nós caímos, nós precisamos entrar em contato com a montanha outra vez. Precisamos nos prender de novo e nos agarrar firmemente a ela. Existe uma coisa muito interessante a respeito de um mecanismo usado no alpinismo chamado amigo. Sim, um instrumento chamado amigo. Você logo saberá por que ele tem esse nome. O alpinista segura e o puxa para trás, enfiando a uma fenda na montanha. Depois ele prende a corda naquele instrumento e o abre. Sabe como ele fica agarrado à rocha? Quando a corda é puxada, as peças desse instrumento chamado amigo são forçadas a abrir. O mecanismo se alarga e se prende cada vez mais firme, de modo que quanto mais se pressiona o amigo, aquele instrumento chamado amigo, quanto mais você o pressiona, mais firmemente ele se prende. Pois é, a nossa fé também se expande com a pressão, com as lutas, nas adversidades. Quanto mais dependemos dela, mais peso lhe confiamos, de modo que mais forte ela se tornará. A fé cresce através do exercício. Suponhamos que alguma coisa o esteja preocupando demais. Eu o desafio a colocar conscientemente o problema nas mãos do Senhor. Diga-lhe que confia nele para ajudá-lo. E assim, veja o que acontece. Você descobrirá que pode confiar na ajuda e sua fé vai crescer. É assim. Digamos que você veja alguém em necessidade, peça a Deus força interna para ajudar aquela pessoa e vá e estenda a sua mão para ela. E assim você vai constatar Deus atuando por seu intermédio na vida de alguém. E assim sua fé crescerá. A fé não cresce em um vazio. Ela não chega até aqueles que ficam sentados esperando por ela. Não. A fé surge para aqueles que escalam a montanha, para aqueles que se disponibilizam. Você quer mais fé? Pois use a que você tem, mesmo que seja pequena, como a minha é pequena. Siga avante por ela. O passo da fé não é um passo em direção ao vazio, em direção ao nada, mas é um passo dado enquanto você se segura na corda, confiando na força de Deus. Pois é, meu querido irmão, minha querida irmã, assim você deve segurar firme, segurar com toda a sua força, porque quanto mais firme você segurar, mais firme você se sentirá. Há uma maravilhosa liberdade em estar seguramente preso ao Pai Celestial. Paisagens inspiradoras se abrem àqueles que aprenderam a olhar e a se concentrar em Jesus. A disciplina de uma vida devocional regular abre muitas novas possibilidades para nós. Há uma paz maravilhosa em uma vida baseada nisso. Muitas pessoas passam na fé como algo totalmente passivo. Passam por ela assim, como um último recurso após muitas tentativas. Pois ouça, meu irmão, a fé é um princípio dinâmico e ativo. É o alicerce de todo esforço frutífero na vida. É verdade que haverá ocasiões em que tudo que nós podemos fazer é parar e ficar ali quietinhos, pendurados à corda. Há ocasiões em que a nossa fé deve simplesmente segurar a mão de Deus e esperar. A vida não é uma longa subida ininterrupta, não. Mas quando formos capazes de seguir para cima, a fé deve ser uma parte vital dos nossos esforços. A nossa luta principal deve consistir no sentido de manter o nosso olhar fixado em Jesus. Manter aquela comunicação regular, ativa. Manter a vida devocional sempre intacta. Esse é o combate da fé. Se nosso combate for dirigido primeiramente contra os problemas da vida, teremos dificuldades em progredir, em avançar.
Se nós nos concentrarmos nas adversidades, será muito mais fácil desanimar, tropeçar e talvez cair. Existem incontáveis pessoas sinceras que vivem terrivelmente frustradas por estarem olhando para os problemas da vida. Elas querem superá-los, mas a sua fé, o seu foco de atenção está mal direcionado. Se pudéssemos apenas colocar os melhores esforços na concentração em Jesus, nós poderíamos realizar muitas, mas muitas coisas. Isso porque Ele é a força motivadora por trás de todo o nosso progresso. Veja como um alpinista se move montanha acima. Ele certamente não é passivo. Ele não é empurrado de baixo para cima. O alpinista está totalmente envolvido. Existe um esforço verdadeiro produzido por ele, sim, mas o seu esforço é primeiramente direcionado para uma coisa: permanecer agarrado à montanha, firmemente agarrado à montanha. Ele se concentra na montanha e a corda o prende firmemente a ela. Quanto mais perto ele ficar da montanha, mais seguramente ele segue para cima. Ele avança na sua escalada. Aqui, portanto, está o equilíbrio entre a fé e o esforço humano. Estamos seguramente presos à fé pela força da montanha, ou seja, Deus. E estando firmemente seguros, nós podemos seguir para cima. Nós dependemos totalmente da confiabilidade de Deus e, ao fazer isso, tornamos-nos fortes também. Ninguém pode progredir sem esse senso de aceitação de Deus. Não há a menor possibilidade. Esforços sem Deus são inúteis. Sem essa segurança, as pessoas se esforçam para ser boas a fim de serem aceitas. E isso é como tentar escalar uma montanha para se prender a ela. Impossível. Nós temos que nos prender primeiro a ela, para depois escalarmos. Nós temos que colocar a nossa fé na aceitação incondicional de Deus primeiro. Aí, dessa forma, a fé nos dará a alavanca. Ao olharmos para Jesus, começamos a absorver as suas qualidades, passamos a partilhar de sua força e perceberemos o quão confiável Ele é e achamos mais fácil caminhar na fé, apoiar-se na montanha e assim avançar para cima. A fé nos dá essa alavanca. Sem essa alavanca, os esforços acabarão em frustração. Ao tentar subir com nossas próprias forças, estamos propensos a escorregarmos constantemente. É como tentar escalar a montanha olhando para os pés. Se não nos concentrarmos na montanha, jamais iremos conseguir nos prender a ela. Pois é, a fé nos dá segurança e apoio. Duas coisas essenciais para escalar uma montanha. E o mais maravilhoso é que esses dois ingredientes reforçam um ao outro. Quanto mais seguros nos sentirmos, mais usaremos a montanha como alavanca. E quanto mais alavanca nós usarmos, mais seguros nos sentiremos. Mais firmados estaremos em Deus. Meus queridos irmãos, a vantagem em crescer na fé é que não nos afastamos de Deus ao nos aproximar do pico. Pois é, aqueles que tentam escalar sozinhos enfrentam esse problema. Quanto mais superficial for a justiça obtida, menos se sente a necessidade de depender de Deus. E quanto menos se depende de Deus, mais superficial se torna a integridade daquela pessoa. Mas aquele que escala a montanha pela fé, ele fica cada vez mais junto da montanha ao se aproximar do tão sonhado pico. A sua concentração aumenta e ele ganha mais experiência no uso de cada fenda, de cada fissura daquela montanha, apoiando-se, agarrando-se, firmando-se. Cada passo para cima
Ensina como depender mais de Deus e como conquistar mais. Quando o nosso apego a Deus se torna tão intenso assim, tão íntimo, aí iremos descobrir que na fé nós podemos fazer até o impossível. Sim, até o impossível. A fé pode nos levar diretamente ao topo. Cada um de nós pode progredir espiritualmente na vida. Tudo o que precisamos é manter o apego à montanha. Jamais se esqueça disso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós precisamos todos os dias concentrarmos o nosso olhar em Jesus. Não há substituto para isso. Não há outro caminho para tornar os nossos esforços verdadeiramente frutíferos. Nós precisamos orar, experimentar através de um contato íntimo com Cristo a maravilhosa verdade da declaração do apóstolo João, quando ele diz em sua primeira epístola: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe, guarde e proteja de todo mal a sua família. Um grande abraço.